Atenção, notícia urgente. Neste momento, Vladimir Putin fala com membros do governo russo sobre as sanções econômicas aplicadas ao país. Vamos acompanhar. Все в полном объеме. O presidente russo Vladimir Putin, em uma reunião virtual com os membros do governo russo, justamente para tratar das sanções econômicas. Nós estamos acompanhando ao longo das últimas 2 semanas 15 dias de guerra na Ucrânia. Vários países impuseram sanções à Rússia. Empresas estão suspendendo suas operações na Rússia. Além disso, medidas importantes em relação à questão econômica e bancária. O sistema internacional de transações bancárias SWIFT acabou tirando a maior parte das empresas financeiras da Rússia. E por essa razão, Vladimir Putin, com seus membros do governo, seus ministros, estão discutindo aí formas de se reorganizar para conseguir dar conta de tantas demandas. Schelp, quais devem ser os prognósticos em relação a essa situação que a Rússia se encontra agora? Muitas sanções, várias empresas suspenderão as operações, a população já sente isso no dia a dia, não consegue sacar dinheiro, pagar as suas contas. É possível que ele retroceda? É possível que ele flexibilize a sua posição em relação ao conflito diante de tantas sanções, embargos e medidas contra o país? Daniel, com certeza o tempo está correndo contra Putin e sua estratégia na Ucrânia. Ele, obviamente, não imaginava que ia demorar tanto tempo para ele conseguir depor o governo do país. Isso não aconteceu, não é nem garantido que vá acontecer. E, obviamente, essas sanções vieram muito mais rápido do que ele esperava e estão tendo já um impacto muito grande no país. Então, a gente pode até chamar isso de guerra econômica, mais do que simplesmente sanções, porque o objetivo aqui não é não apenas mudar a postura política do governo russo, mas também de, digamos, tirar a capacidade financeira do país de fazer essa guerra, de continuar financiando essa guerra. Essa guerra econômica contra a Rússia, que é a arma que o Ocidente encontrou para fazer frente à guerra da Rússia na Ucrânia sem usar armas, né, sem colocar aí seus caças, as forças da OTAN em funcionamento, está colocando de fato a Rússia de joelhos. E quanto mais tempo elas durarem e quanto mais sanções forem impostas, mais rápido haverá essa deterioração da economia russa. Isso exerce com certeza uma pressão sobre Putin, era uma pressão com a qual ele claramente não estava preparado, por isso usou também a ameaça nuclear. Então agora é o tempo contra Putin e Putin tentando ganhar tempo para conseguir vencer essa guerra sem que essa guerra no longo prazo acabe derrotando ele próprio. Imagens ao vivo, reunião do presidente russo Vladimir Putin com os membros de seu governo para debater as sanções econômicas que foram impostas ao país russo. Agora, Marco Antônio Costa, o ponto de virada da estratégia dos países que estão contra a Rússia talvez tenha sido o anúncio dos Estados Unidos de não importar mais petróleo, gás e carvão. Isso pode ser expandido para outros países muito em breve. E a Rússia seria severamente impactada em sua economia por isso, né? Daniel, esse é um ponto aí um pouco difícil de compreender em termos de extensão, principalmente quando você sabe que, e eu tenho batido muito nessa tecla também, quem começou o ataque? Quem foi o primeiro agressor? Quem iniciou o conflito bélico? Foi Vladimir Putin. Ele foi numa madrugada, apertou o botão e os mísseis foram disparados contra a Ucrânia. Uma pessoa que faz isso, ela coloca em perspectiva exatamente o que a gente está falando aqui. Petróleo americano, sanção econômica e assim por diante, importação, exportação para vários países. Então, eu acho difícil ele não ter colocado em perspectiva aí pelo menos uns 2, 3, 4, talvez até mais meses de conflito. Por que eu digo isso? Porque ele intensificou laços econômicos com China, Índia e vários outros países também do Oriente Médio, exatamente por conta de saber que quem ia ter o poder de iniciar o conflito era ele. Ele ia ser a pessoa que ia dar início à guerra. Então, eu tenho um pouco de pé atrás quando você fala,
Então ele já está desmobilizado, tem notícia que sai falando que as tropas russas estão enfraquecidas. De fato, a Rússia não é um PIB, né, considerável, não é uma potência econômica. Tem o PIB da Flórida, então não tem esse poder econômico. Mas ela tem sim um plano B com relação a algumas sanções que foram estabelecidas e que estão sendo colocadas por governos aí ao redor do mundo. Então, assim, é muito difícil compreender quanto tempo vai demorar para exaurir, né, o poder não só da pessoa do Putin junto à sua população, quanto que isso vai gerar um problema para ele de ordem até política internamente, e do ponto de vista econômico, quanto tempo demora para você enfraquecer efetivamente a Rússia, inviabilizando o conflito junto à Ucrânia. Agora, Diogo Schelp, no jargão do carteado, Putin pode ter descido as cartas quando ele disse que poderia deixar de fornecer gás para a Europa se tivesse embargo no que se refere à compra do petróleo russo. Ele demonstrou aí uma certa insatisfação. Ele deu um indício de que estava preocupado com essa situação, com esse cenário. Exatamente. Ele faz essa ameaça, que obviamente seria um desastre econômico para a Europa Central, principalmente para a Alemanha, mas é preciso lembrar o seguinte, ele também não tem como direcionar esse gás, por exemplo, para outro comprador assim do dia para a noite. Então ele depende também das receitas vindas desse produto, da venda desse produto, ainda mais agora que ele tem boa parte das reservas internacionais da Rússia congeladas no exterior. Então, é óbvio que pode ser um blefe, Daniel, mas é um blefe arriscado, porque Putin vai colocar isso em prática e qual o impacto que isso vai ter ainda maior sobre a economia.